E para falar um pouco mais sobre esse tipo de crime, que infelizmente é comum, mas ainda faz muitas vítimas, nós trouxemos aqui no estúdio o psicólogo e perito jurídico Chouso Abe. Boa tarde, Chouso. Boa tarde. O que leva as pessoas a confiarem nessas outras pessoas que elas conhecem pela internet? Danusa, eu acho que nós temos aí vários fatores envolvendo essa situação e a internet é um mundo que, na verdade, nós não conhecemos ele 100%. A internet, nós temos ali, muita gente se aproveita dela de modo positivo e de modo negativo. Eu acho que a juventude, de um modo geral, ela confia muito e ela gosta muito da internet exatamente porque ali a gente pode desbravar também as nossas fantasias, nossas emoções e mantermos uma certa privacidade ainda, né, no sentido de que eu posso simular quem eu sou e não mostrar exatamente aquilo que eu sou, né? E no caso desse jovem, então, ele mostra um personagem para essa garota que seduz ela e traz ela, então, para perto dele, né? E ela, na imaturidade dela, mas na impulsividade da juventude, aceita esse tipo de situação. Isso é comum? A gente vê cada dia em noticiários, na internet, de casos de adolescentes, de crianças que são levadas a encontros, né? Sim. Isso está se tornando cada vez mais comum? Infelizmente, se torna cada vez mais comum, isso tanto com crianças, adolescentes, até mesmo com adultos, porque os adultos também não estão livres disso, porque eu acredito que aí nós temos uma complexidade onde, nesse problema especificamente, os pais e a família, ele também tem um certo fator de responsabilidade nisso, uma vez que uma menina de 17 anos de idade sai para viajar sozinha para uma outra cidade e depois de 4 dias ainda não se tem ainda, essa menina perde a comunicação, então, com o mundo externo e não se tem ainda, então, uma problemática de alguém que denunciou, foi para a delegacia, deu queixa do desaparecimento dela. Então, isso também favorece, eu acho que é a ação dessas pessoas, né? E pessoas ruins e pessoas com má intenção, nós vamos sempre ter. Agora, nós nunca vamos conhecê-la ou saber exatamente o que a pessoa quer fazer antes, porque muitas vezes ela não vai mostrar isso, né? Chouso, a gente estava aqui conversando, quais as dicas para os pais que estão em casa, que têm filhos, que têm crianças, que têm adolescentes, para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Bom, primeira coisa, criança e até mesmo adolescente, até um determinado período da vida, aquilo que ele conversa no mundo virtual ou mesmo no celular, os pais precisam ter acesso. Criança, por exemplo, não tem que ter senha de celular, não tem que ter a sua senha de redes sociais, os pais que têm que montar essa senha para que os pais possam monitorar exatamente 100% daquilo que está acontecendo. Agora, um fator que eu percebo é que está faltando uma comunicação dentro de casa com os filhos e os pais, porque antigamente, na nossa infância, alguns anos atrás, se você ganhasse uma balinha na rua, sua mãe no final do dia saberia que você ganhou uma balinha no final do dia. E aí ela, por quê? Porque ela te perguntava, ela te questionava e ela te dava várias recomendações, não fala com estranho, não ganhe nada de estranhos. E parece que essas recomendações, elas ficaram só na questão do bom senso. Os pais falam, mas não existe aquela enfatização e no final do dia não existe aquela cobrança. Vem aqui, senta aqui e vamos conversar sobre como foi o seu dia. Então, acho que a questão familiar, ela tem uma responsabilidade, um peso muito grande nisso. Agora, e nós temos que ter essa malícia, porque infelizmente o mundo já não é tão belo e tão colorido assim, e existem pessoas muito ruins e que vão nos prejudicar e que estão intencionalmente desejando prejudicar o outro. Então, nós não sabemos quem é. Então, essa confiança exagerada naquele que a gente não conhece, que está atrás de um mundo virtual, é muito perigoso. E esse também é um tipo de crime que não acomete somente crianças e adolescentes, Sim. né? Uhum. Recentemente a gente teve um caso de uma jovem, que até ficou conhecida como Barbie, né? Sim. Que vendia produtos pela internet. Esse também é um tipo de crime. Claro, porque aí os adultos confiaram nela, né? Os adultos acreditaram nela e ela fez aquilo que ela queria fazer, aquilo que ela já estava intencionada a fazer. Isso mostra, na verdade, que esse mundo virtual, qualquer um está sujeito a esse tipo de situação, ou seja, antigamente falava, vamos ficar com um pé atrás. Hoje, infelizmente, nós temos que ter um pé e meio, ou talvez os 2 pés atrás, antes de realmente confiarmos nessas pessoas que estão do outro lado de uma linha. Você, como psicólogo e forense,
O que leva as pessoas que praticam esses crimes? É a facilidade de conseguir vítimas na internet? Sim, a facilidade também. Agora, uma coisa que, da minha experiência, trabalhando no mundo criminal durante muitos anos, uma coisa eu percebi. O bandido, aquele mal intencionado, ele quer exatamente aquilo que todas as pessoas querem. Dinheiro, poder, um bom carro, um bom salário. Ele quer tudo isso que, na verdade, qualquer pessoa quer. O problema não é querer isso. O problema é que ele vai pular todas aquelas etapas de trabalhar, de estudar, né? A forma exatamente para conseguir aquilo que ele quer. Agora, que essas pessoas, elas estão... e aí eu acho que entra também a questão de princípios e valores, porque antigamente, cada vez mais o crime, ele está acontecendo mais cedo na vida dos adolescentes, na vida até mesmo de algumas crianças, que nós temos relatos, e cada vez menos a família tem participado da vida do jovem. Por quê? O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, o irmão mais velho também está trabalhando, e fica difícil realmente isso. Eu acho que nós temos que voltar lá àquilo que os nossos avós nos ensinaram, lá atrás de como educar uma criança, né? O pai antigamente falava com o olhar, né? A mãe falava com o olhar. Olhava, você já entendia, sim, você já entendia exatamente o que ela queria falar e você obedecia, né? Hoje a criança discute, né? E fala não, né? E o pai muitas vezes não tem argumento e cede. Não é ruim a criança discutir, é bom, mas o pai vai ter que ter um discurso muito bom, né? Argumentos muito bons para fazer essa criança entender aquilo que ele quer passar para ela, né? Até mesmo porque eu acho que são os pais que passam a primeira visão do mundo lá fora, né, para as crianças. Exatamente. Aí nós temos um outro problema, que a educação primária é a educação que se ganha em casa. Educação primária não se ganha na escola. A primária, qual que é? Respeitar os idosos, falar obrigado, de nada, pedir desculpas, né? Não xingar. Isso é dentro de casa. Não adianta esperar que a escola vai ensinar isso. A escola não consegue ensinar essa educação primária, porque a criança já vem para a escola com essa educação que quem oferece e fornece são os pais. Então as dicas aí é sempre monitorar o que seu filho está fazendo na internet, ter a senha, né, para que nenhuma pessoa se aproveite da situação, já que uma criança e um adolescente eles são vulneráveis, né? Exatamente. Então, alguns pais me perguntam, quando é que eu posso deixar meu filho ter sua própria senha, né? Não existe uma idade certa, mas existe o momento em que você confiar plenamente no seu filho, de que ele vai te repassar aquilo que você precisa saber sobre a vida dele, e saber da maturidade de cada um. Tem menino de 15, 16 anos de idade que ainda não tem tanta maturidade, tanta malícia, assim, e vai aceitar muitas coisas, e tem gente com 14 anos, 13 anos que já tem um pouco mais de malícia e maturidade nesse sentido, né? Então isso é muito particular. E usar essa tecnologia ao favor, né? Exatamente. A criança saiu de casa, o adolescente saiu de casa, não voltou, manda um WhatsApp, liga. Hoje existe aplicativo que até rastreia o celular. Exatamente. São dicas importantes. Sim. Chouso, agradeço a sua participação, muito obrigada. Um prazer, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.